Amém? Mateus 4, 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Amém? Senhor Jesus, que a tua palavra tenha livre curso, que barreiras sejam quebradas, que corações sejam libertos, que mentes sejam esclarecidas e que o nome do Senhor seja glorificado. Eu oro para que cada pessoa que aqui entrou, da criança ao ancião, saia desse lugar transformado, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito que aqui atua, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem sentar. Qual a sua fama? Qual a sua fama? Você tem alguma fama? Do quê? Pergunta ao irmão que está do seu lado: e qual a sua fama, irmão? No grupo, você já é famoso, né? Tem alguma coisa que te destaque, que as pessoas, quando pensam em você, lembram daquilo, né? Que te destaca, né? Qual a sua fama? Definindo o que é fama, né? Conceito, bom ou mal, que um grupo humano tem de alguém ou de algo. Reputação, glória. Jesus, o nosso Jesus, ele não estava atrás de fama no sentido de glória. Por isso, muitas vezes, ele pedia que as pessoas não contassem o milagre que ele havia realizado, operado. Porque ele não buscava a glória, ele não buscava a fama humana, não era esse o seu interesse. A sua glória era uma só: fazer a vontade do Pai que o havia enviado. Mas, mesmo não buscando a fama, a de Jesus, diz o texto, se espalhou rapidamente por causa dos seus ensinos e dos seus milagres. Eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, que buscando ou não a fama, as nossas atitudes determinam a nossa reputação. Se você buscar ou não a fama, as nossas atitudes, as suas atitudes vão determinar a sua reputação. Se existe uma coisa que se espalha sem muito esforço, é a fama, é a reputação. O que precisamos descobrir é que tipo de fama tem se espalhado ao seu respeito. Que tipo de reputação tem se espalhado a seu respeito. Tem se dito a respeito da sua vida, do seu comportamento. Na Bíblia, nós vamos descobrir que a fama sempre nos precede. Então, preste atenção: a sua fama sempre irá te preceder. Se você é uma pessoa trabalhadora ou se é negligente, se você é uma pessoa bem-humorada ou mal-humorada, se você se relaciona bem com as pessoas ou não, se você é bom pagador ou mal pagador, a gente já fica sabendo, porque alguém já diz: olha, não vende nada para aquela pessoa que não paga ninguém. Sua fama vai te preceder sempre. Ou, se você é uma pessoa, né, que faz negócios e honra os seus compromissos, a pessoa ela pode fazer você pode fazer negócio com ele de olhos fechados, porque ele é realmente um bom pagador. Ou seja, a nossa fama nos precede. Na Bíblia temos, pelo menos, eu quero citar 3 exemplos aqui de como a fama precede, né? Primeiro, a fama do próprio nome do Senhor. Lá em Josué 9:9 nós lemos: responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Ou seja, os feitos do Senhor fizeram com que a sua fama chegasse a Canaã.
quando o povo de Israel chegou em Canaã, a fama, não do povo de Israel, mas a fama do Deus do povo de Israel já havia chegado lá por conta do que Deus fizera no Egito e por conta da destruição das muralhas de Jericó, da conquista de Jericó. Por isso os gibeonitas tremeram de medo e armaram um estratagema para fazer um acordo, uma aliança com Israel, porque eles temeram por causa do nome do Senhor que já havia chegado em Canaã. E olha que Canaã era um lugar onde proliferavam deuses, havia Deus de tudo quanto é espécie e de todo tipo, mas o Deus dos israelitas fazia o povo tremer de medo por conta da sua fama que o precedia. O nome do Senhor era famoso já em Canaã, no meio de tantos deuses, o Deus do povo de Israel. Oxalá as pessoas possam conhecer o Deus que você serve também, que a fama desse Deus que você serve preceda você, vá à sua frente, abrindo portas, e que as pessoas digam: olha, lá vem alguém que serve a um Deus que é poderoso, um Deus que faz milagres ainda hoje, né? Mas também temos um exemplo de uma má fama, a má fama dos filhos de Eli. Em 1 Samuel 2,24 diz: não, diz Eli, não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Eli, o sacerdote contemporâneo de Samuel, que instruiu Samuel nos seus primeiros aninhos de vida, o profeta Samuel, ao repreender os seus filhos, lhes disse: não é boa a fama que eu ouço a vosso respeito. Era uma má fama, uma má reputação, a reputação de serem profanos, de serem maus. Aqueles dois moços, quando falavam de levar uma oferta para até Siló, onde estava o tabernáculo, onde estava o altar, onde se fazia sacrifício, as pessoas pensavam duas vezes: não dá para levar sacrifício lá, porque aqueles filhos do Eli são os filhos do diabo, do Belial mesmo. Porque quando a gente chega lá, eles metem o garfo e dizem: não, essa carne aqui é para mim, e não vai sacrificar não, isso aqui é o meu pedaço, mas é primeiro sacrificar, não, primeiro é o meu, o que sobra a gente sacrifica para Deus aqui. Essa era a fama daqueles rapazes, daqueles homens que eram maus, a má fama deles. Nós também vimos a fama de Salomão por causa daquilo que ele havia recebido de Deus. O que você recebe de Deus também vai longe. As pessoas sabem se você recebeu algo de Deus. Diz em 1 Reis 10:1, tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. A fama da sabedoria que Deus havia dado a Salomão chegou até a rainha de Sabá, que quis conferi-la pessoalmente. A fama de Salomão era que a sua sabedoria tinha sua origem em Deus. Quando você recebe de Deus dons e talentos, isso também se torna conhecido. Na medida que você vai usando esses dons e talentos, isso se torna conhecido. Olha, Deus está usando alguém de uma forma diferente. Lá em Jerusalém tem um homem muito sábio, que tem resposta para tudo, porque Deus deu a ele uma sabedoria imensurável. A fama de Salomão foi longe. A Bíblia, meus queridos irmãos e amigos, ela ainda apresenta pessoas que ficaram famosas pelo seu caráter. Nós vamos ter um Abraão, que ficou famoso por sua fé, a mulher de Ló, por sua morosidade, uma pessoa que demorou a sair de Sodoma. Nós vamos ter a fama de José por sua integridade, reconhecido por ser íntegro. Moisés por sua mansidão. Josué por seu espírito militar. Jó por sua paciência. Ruth, reconhecida por sua dedicação. Oxalá, né, a gente tenha noras como Ruth. Olha que mulher dedicada à sua sogra. Débora por seu espírito de liderança. Esther por sua coragem. Débora, ou Davi melhor, por seu coração de pastor. Jonas por ser o profeta fujão. Pedro por ser precipitado.
E ainda temos Tiago e João, pelo temperamento tempestivo que eles tinham. A mulher cananeia, por causa da sua fé. Dorcas, por causa das suas boas obras. Paulo, por seu espírito evangelístico, desbravador, de avançar, de ir adiante no reino de Deus. Todas essas pessoas eram reconhecidas por causa do seu caráter. Quando a gente pensa em missionário na Bíblia, Paulo. Quando a gente pensa em alguém de paciência, Jó. Quando a gente pensa em alguém de fé, aquela mulher que Jesus disse que não achou fé, né? Tamanha a fé daquela mulher. Ou seja, pessoas que marcaram porque o seu caráter influenciaram, a sua fama, a sua reputação foi longe, tão longe que ficou registrado nesse livro sagrado e através dos séculos tem inspirado a vida de muita gente, de muitas pessoas. Qual a sua reputação? O sábio diz que é melhor a boa fama que o perfume, ele vai dizer isso. Qual é a sua fama? Sua fama é de obediente ou de rebelde? De preguiçoso ou de trabalhador? De presente ou de omisso? De constante ou inconstante? De verdadeiro ou de falso? De fiel ou de infiel? Confiável ou um conversador fiado? Decidido ou procrastinador? Santo ou negligente? Qual é a sua fama? Qual a sua reputação? Como eu disse, o sábio disse que melhor é a boa fama do que o unguento, do que o perfume precioso. Mas é interessante também que em Eclesiastes 10:1, ele vai dizer que qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria, a honra, um pouco de estultícia. Em outra, contextualizando para a questão da fama também, né? Há também isso, uma mosca morta pode estragar o unguento, pode estragar o bom perfume. Uma mosca morta pode estragar a sua reputação também. Uma mosca morta pode trazer mau cheiro e aí a sua reputação vai por água abaixo. Por isso a gente precisa cuidar, né, constantemente, diuturnamente, da nossa reputação. Mas agora, como fazer para obter uma boa fama, uma boa reputação? Não importa o que você fez de errado, eu quero dizer para você, não importa o que você era no passado, é possível você mudar a sua reputação. Quando olhamos para a vida de algumas pessoas, e aqui quando eu olho para alguns rostinhos, eu posso louvar a Deus pela mudança de vida, que mudou também a reputação de alguns aqui, e tem mudado. Aliás, quem sabe de quase todos, se não de todos, porque quem sabe muitos de nós éramos alguma coisa muito ruim e conhecidos por isso. Quem sabe alguns aqui eram conhecidos, né, por serem amantes, né, de algumas coisas que na verdade os aprisionavam, não é verdade? Alguns, quem sabe, reconhecidamente apegados à sua religiosidade foram libertos, outros apegados a algum vício e foram libertos e eram conhecidos por isso. Eu me alegro muito quando vejo pessoas mudando a sua reputação, mudando a sua fama. Olha, esse era, agora não é mais. Esse fazia errado, fazia dessa forma, era conhecido assim. Eu não esqueço de um senhor que era um pastor, que foi minha ovelha há muitos anos atrás, lá no Jardim Novo Bandeirantes, pastor Júlio. E eu não esqueço que aquele homem, ele tinha uma má reputação antes de se converter, porque ele era alcoólatra. Tudo o que ele fazia era para o jogo e para a bebida, e ele ganhava até um bom dinheiro, mas ele jogava tudo fora. E ele dizia assim para mim: pastor, eu não tinha crédito para uma caixa de fósforo. Onde eu chegava, ninguém me vendia nem uma caixa de fósforo fiado. E de fato, mas aquele homem passou por uma transformação tão grande, que se tornou um homem respeitável na sociedade e no lugar onde ele estava. Um homem com crédito, um homem com honra, porque Deus transforma isso também. A tua reputação e a tua fama pode não ser muito boa, mas Deus pode transformar.
E eu dou aqui só um exemplo desses tantos, de centenas que eu poderia dar para você das Escrituras. Só um exemplo que eu quero citar. O exemplo de João, o tempestivo. João, o filho do trovão. João, aquele que queria destruir uma aldeia de samaritano com fogo do céu. Ele se transforma agora no João, o discípulo, o profeta do amor, o apóstolo do amor. Agora você só vê ele dizendo filhinho para cá, filhinho para lá. E ele escreve assim: olha, eu quero falar lá com a igreja tal, mas lá tem um homem mau que não deixa nem eu chegar na igreja. Quer dizer, se fosse o João tempestivo, ele já ia tirar o Diótrefes lá na cacetada da igreja, né? Mas agora é João, o apóstolo do amor, agora ele trata as coisas diferente. Ele é agora de um outro temperamento, de um outro espírito. Agora não é mais daquela raça ruim, né? E é Jesus quem pode transformar. Mas o que eu quero realmente destacar aqui esta noite, meu querido irmão, é as maneiras de obtermos uma boa fama. Como podemos obter uma boa fama? Como isso é possível? Vamos aprender com Jesus e com a sua palavra. Primeiro lugar, para obtermos uma boa fama, a primeira coisa necessária é vivermos plenamente a palavra de Deus. Isso é segredo? Não. Isso é novidade? Não. Mas com certeza, se você quer obter uma boa fama, você precisa viver plenamente a palavra de Deus. O verso 23 do capítulo 4 diz, que nós lemos aqui em Mateus, que Jesus pregava o evangelho do reino de Deus. Mas o grande diferencial de Jesus não era o que ele ensinava. O que ele ensinava em si não era tão novidade assim, mas como ele ensinava. Como ele ensinava fazia toda a diferença. Em Mateus, no capítulo de número 7, verso 28 e 29, diz que quando Jesus acabou de proferir estas palavras, de ensinar, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas ensinavam, mas Jesus ensinava diferente, porque ele ensinava como quem tinha a autoridade. O que dá autoridade, meu irmão, a qualquer cristão, a qualquer pessoa que assume um compromisso com Jesus, é viver aquilo que prega. O que te dá autoridade não é pregar, o que te dá autoridade não é comunicar o evangelho, muita gente faz isso. O que te dá autoridade é viver aquilo que você prega. É isso que dava autoridade para Jesus, viver aquilo que prega. Esse era o diferencial de Jesus. Ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e vivendo aquilo que ele pregava. Jesus ensinava sobre amar e ele amava. Jesus ensinava sobre o perdão e ele perdoava. Jesus ensinava sobre simplicidade e ele era muito simples. Jesus ensinava sobre humildade e ele era humilde. Jesus vivia de forma simples e humilde. Ele ensinava a não fazer acepção de pessoas e ele não fazia acepção de pessoas. Então, meu querido irmão, um grande diferencial é não apenas você conhecer, mas viver aquilo que você conhece. O apóstolo Paulo, ele diz que devemos encher o nosso coração e a nossa mente daquilo que é bom e de boa fama. Para você alcançar boa fama, precisa encher o teu coração daquilo que é bom e de boa fama. Filipenses 4:8, um texto bem conhecido, em que Paulo vai dizer, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, tudo começa com a atitude de encher a mente e o coração de coisas boas. Preste atenção, você precisa encher o coração e a mente de coisas
boas, porque o seu caráter e a sua fama serão impulsionados por aquilo que vem de dentro de você. Se você está cheio de coisa que não presta, o que vai se manifestar no seu caráter, nos seus relacionamentos, nas suas atitudes, será exatamente aquilo que ocupa a sua mente e o seu coração. Tudo começa com encher a mente e o coração de coisas boas. Isso é muito importante. Quer mexer um pouquinho com o seu irmão? Pergunta para ele, do que você está enchendo a sua mente e o seu coração? Tem gente com a mente cheia de lixo. Tem gente com a mente e o coração cheio de preocupações. Ocupa a mente e o coração diuturnamente com preocupações. Preocupa-se com tudo e com todos. Tem gente que fica maquinando coisas diuturnamente. Mas enche a sua mente e seu coração de coisas boas. Mas não basta encher a mente e o coração de coisas boas. É preciso prosseguir praticando tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é de boa fama. Escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 1, versos 6 a 9, o apóstolo Paulo vai dizer as seguintes coisas, preste atenção. Ele vai dizer o seguinte: com efeito, vos tornastes imitadores nossos. Olha, imitador de quem? Do Paulo e do Senhor. Paulo imitava o Senhor e eles imitavam Paulo e o Senhor. Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte, eles receberam a palavra, certo? De sorte que vos tornastes um modelo, receberam a palavra, viveram a palavra e se tornaram um modelo. Para quem? Para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também, por onde? Por toda parte se divulgou o quê? A vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando o quê? Os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, Paulo está dizendo, agora todo mundo está admirado, porque vocês estão imitando a Cristo, e vocês se tornaram modelo, porque vocês estão praticando a palavra, e por toda parte a fé de vocês é conhecida. Vocês estão famosos em muitos lugares, porque a fé de vocês está sendo divulgada. E a fé que está sendo divulgada é essa: vocês abandonaram os ídolos, abandonaram a velha vida, e estão vivendo uma vida diferente. Aleluia por isso, Jesus. Na verdade, meus queridos irmãos, ao praticar o que haviam aprendido do apóstolo Paulo, os irmãos de Tessalônica se tornaram modelo. Eles deixaram a velha vida e se tornaram modelo de nova vida. Nova vida. Jesus, no texto que nós lemos, ele estava cheio das coisas do céu, cheio do Espírito Santo. Ele vai dizer, quando ele começa o ministério dele, o Espírito do Senhor está sobre mim, Lucas capítulo 4. Portanto, quando ele abria a boca, ele falava daquilo que lhe era próprio. O que sai da sua boca, querido irmão? Tem gente que tem assunto para tudo, para bobagens, para frivolidades, menos para falar das coisas de Deus, das coisas espirituais, da palavra de Deus. Fala de futebol e se empolga. Ah, se ele tivesse essa empolgação para falar de Jesus, como fala do futebol, que coisa maravilhosa, né? É porque meu Palmeiras, é porque meu Botafogo, é porque não sei meu quê, né? Meu Flamengo, e aquela empolgação. Ah, se ele tivesse essa empolgação para falar de Jesus, ele seria conhecido como não fanático do time dele, mas fanático por Jesus. Ah, se ele tivesse essa empolgação para falar de Jesus como ele tem para falar de negócio, né? Você vai falar de negócio com alguém, você vai longe. E nossa, e se falar de dinheiro, então ele fica mais interessado. E de falar de ganhar dinheiro, então mais interessado ainda.
Mas falar de Jesus encurtou o assunto, encerrou o assunto, não tem mais assunto, acabou o assunto. E outros que só falam da vida alheia. Ah, se é para falar mal dos outros, tem tempo, tem o dia todo. Você diz, vamos falar agora de outra coisa boa, de Jesus, de um assunto bom. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Terminou o assunto. Terminou o assunto. Por quê? Porque não está cheio das coisas de Deus, das coisas do céu. Você quer alcançar uma boa fama, uma boa reputação, quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, então encha sua mente e coração da palavra e viva a palavra de Deus. Encher o coração e a mente da palavra e viver a palavra de Deus. E daqui a pouquinho alguém vai escrever uma carta. Hoje a carta é escrita nas redes sociais, né? Você viu o fulano como Deus mudou e transformou a vida dele. Aliás, essas coisas as pessoas não querem escrever muito, né? As transformações que são operadas. É bom falar da vida alheia, detonar um, detonar outro, mas falar do que Deus tem feito na vida das pessoas é mais difícil, né? Até parar para ler é mais difícil. O que é isso? Um bom testemunho. Eu prefiro saber das tragédias alheias, da vida alheia, né? Isso é coisa boa, eu não quero saber. Meu querido irmão, minha irmã, se você quer alcançar boa reputação, boa fama, é importante encher teu coração da palavra e praticar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Amém? Pergunta para o seu irmão se ele entendeu isso. Segunda maneira de obtermos uma boa fama, querido irmão, é alimentando-se da vontade de Deus. Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, porque ele tinha uma comida para comer. O que lhe alimentava era fazer a vontade do Pai. Em João 4,37 ele vai dizer para os seus discípulos que chegaram da cidade, onde foram comprar alimentos, e eles, como, mestre? Ele disse, uma comida eu tenho para comer. Já comeu, alguém lhe trouxe comida. Ele disse, não, a comida que eu tenho para comer consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A vontade do Pai é que todos tivessem conhecimento da chegada do reino dos céus. Por isso Jesus anunciava a chegada do reino dos céus, onde quer que ele estivesse. A vontade de Deus, queridos, está revelada nas Escrituras. Aqui está um ponto importante do porquê você encher o seu coração e mente da palavra. Porque a vontade de Deus está revelada aqui. Eu não consigo entender ainda crentes, homens, mulheres, que dizem, eu não conheço qual é a vontade de Deus, eu não sei qual é a vontade de Deus. É porque não está lendo Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, você vai descobrir a vontade de Deus. Qual é a vontade dEle? O que Ele deseja? O que Ele deseja da sua vida também. Isso é muito importante. Se você não conhece as Escrituras, precisa conhecer. Todas as pessoas que alcançaram uma boa fama foi porque se dispuseram a fazer a vontade de Deus. Todos os que obtiveram má fama foi porque desobedeceram a Deus e saíram fora da sua vontade. Pessoas que alcançaram boa fama foi porque fizeram o que agrada a Deus. Pessoas que você encontrar nas Escrituras do registro que alcançaram má fama foi porque saíram fora da vontade de Deus, desobedeceram ao Senhor. Samuel ficou famoso por sempre obedecer a Deus incondicionalmente. Já Saul ficou famoso por sua desobediência à vontade de Deus. É sempre bom lembrar, meu querido irmão, que meia obediência é desobediência completa. Se você obedece a Deus parcialmente, você não será conhecido por ser mais ou menos obediente. Eu vou repetir. Se você obedece a Deus parcialmente, você não será conhecido por obedecer a Deus parcialmente. Aquela pessoa é uma pessoa que obedece a Deus parcialmente. Não, você será conhecido como um desobediente mesmo. Não será conhecido como alguém que obedece a Deus. Só é conhecido e reconhecido como tal quem obedece piamente à vontade de Deus. Porque Tiago nos diz que qualquer que guarda a lei, mas tropeça
num só ponto, é culpado de todo. Ou seja, não adianta você dizer, eu faço só uma parte. Você tem que fazer tudo que o Senhor quer que você faça. Aí você se tornará reconhecido como alguém que obedece a Ele e submete a sua vontade. Se você quer alcançar uma boa fama, uma boa reputação, então faça o propósito de buscar e viver a vontade de Deus. Se você viver a vontade dEle lá no seu trabalho, você não será uma pessoa antipática, não é porque você vai estar sendo conivente com coisa errada, não. As pessoas vão reconhecer a sua postura firme, a sua postura, né, de pessoa que honra o Senhor Deus, mas você não será uma pessoa antipática, não será uma pessoa ignorante, não será uma pessoa mal-humorada, não será uma pessoa dura, porque você saberá falar as verdades sempre com amor, sempre com tempero e equilíbrio. Esse é o diferencial quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus. Muda as coisas, você será reconhecido como alguém diferente onde quer que você esteja, vivendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer, vivendo aquilo que Ele te chamou para viver. O ambiente é mudado, as pessoas reconhecem a diferença na sua vida. Mas para isso é preciso alimentar-se da vontade de Deus. Se você quer obter uma boa fama, uma boa reputação, alimente-se da vontade de Deus, procure fazer aquilo que é a vontade de Deus. A vontade de Deus vai fazer com que a sua vida seja uma vida que influencie de forma a deixar boas marcas e um bom testemunho onde quer que você esteja. Dá uma cutucada no seu irmão e pergunta para ele: você tem procurado viver a vontade de Deus, irmão? E a terceira maneira de obtermos uma boa fama, uma boa reputação, é servindo com disposição. O ministério terreno de Jesus foi marcado pelo serviço. Ele afirmou que não veio para ser servido, e sim para servir. Jesus tinha como meta servir, por isso ele não tinha preguiça. Aliás, o preguiçoso me dá até uma dor de cabeça. Preguiçoso deixa qualquer um, né, aborrecido. Gente preguiçosa, e como a gente tem no meio do povo de Deus, gente preguiçosa. E estou falando aqui para fazer a obra de Deus. Tudo é custoso, tudo é difícil. Jesus tinha como meta o serviço, por isso ele não tinha preguiça de andar. Ele andava, como eu disse, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, por aquelas estradas poeirentas da Palestina. Ia ao encontro dos necessitados. Jesus era um missionário no cumprimento da sua missão. Jesus ensinava e pregava. Havia uma mensagem a ser revelada e era preciso que ele revelasse essa mensagem. Jesus curava os enfermos e libertava os cativos. Ele não fugia do serviço. Ele sujava as mãos, tocando os imundos, porque ele estava sempre pronto a abençoar. O que fez com que a fama de Jesus chegasse até a Síria, até o país vizinho, diz o texto bíblico, que chegou até a Síria, e vinha pessoas de todos os lugares, por conta da sua fama de estar servindo, abençoando, tocando e ministrando a vida das pessoas. Meu querido irmão, minha irmã, o que fez com que Maria de Betânia ficasse famosa, foi porque num determinado momento ela derramou sobre Jesus, aos pés do mestre, o que ela tinha de melhor. O seu perfume representou a sua vida derramada. E o resultado, Jesus disse que onde o evangelho fosse pregado, isso seria contado para a memória daquela mulher. Aquele serviço sacrificial, aquela entrega sacrificial, seria marcado na história. Diz: Maria, você hoje está ficando famosa. Porque a partir de hoje, onde esse evangelho for contado, essa tua ação, esse teu serviço será contado, para que as pessoas saibam da tua entrega e da tua dedicação no servir. Essa é a verdade. Quando você se dispõe a servir,
pode ter certeza que você marca a história de muita gente. Quando eu olho e leio biografias de homens de Deus, eu vejo que foram homens que se dispuseram a servir. Um Davi Brainerd, que se gastou e morreu com 29 anos de idade. Um Henrique Martin, que se gastou e morreu aos 32 anos de idade. E tantos outros homens e mulheres que serviram, que se doaram e que fizeram o máximo para servir o amado Mestre Jesus. Isso marcou a história, e quando a gente lê a respeito desses homens e mulheres, impacta a vida da gente. Esses homens e mulheres não ficaram famosos segundo a fama do mundo, não, mas ficaram famosos diante de Deus por aquilo que realizaram no reino de Deus e em prol do reino de Deus também. Você quer alcançar uma boa fama, uma boa reputação? Então sirva com disposição, sirva sem preguiça, sirva sem má vontade, e você será reconhecido como uma pessoa que de fato está pronta a abençoar a vida de outras pessoas. Que não haja impedimento para o seu serviço. Se você deseja alcançar boa reputação e boa fama, aprenda isso. Isso é muito importante. Meu querido irmão e irmã, a reputação de cada cristão deveria impactar a vida de outras pessoas. A fama de que fomos transformados por Jesus deveria ser uma força motora, empurrar os pecadores para Cristo, para que experimentassem a transformação divina também nas suas vidas. Quando nos tornamos exemplo de vida, as nossas obras nos acompanham. Você sabia que a sua reputação chega no céu primeiro do que você? A sua fama chega lá primeiro do que você? Jó não sabia, mas a sua vida íntegra e justa chegou no céu antes dele. Lá no céu estavam discutindo a respeito da vida do Jó. E Deus está dizendo: você viu lá que homem, que justo que é o Jó, que íntegro que ele é. A fama dele estava lá. Cornélio não sabia, mas as suas esmolas e orações chegaram no céu antes dele. Estava lá registrado. Esse é um homem que de fato tem buscado me agradar, diz o Senhor. Assim também, aquilo que é ruim chega lá também, te antecede. A malícia de Sodoma e Gomorra chegaram no céu antes deles. Na verdade, chegaram diante de Deus para que Deus executasse o juízo, exatamente por causa da sua malícia. Nínive também, a Bíblia diz que a malícia de Nínive chegou até Deus, diz: vou destruir essa cidade, porque eu não aguento mais. Chegou até lá. As nossas obras, a nossa reputação, a nossa fama sempre nos precedem, vão à nossa frente, até o céu. Agora a pergunta é: como você deseja ser reconhecido? Por sua boa ou por sua má reputação? Uma coisa eu digo, de alguma forma você será reconhecido. Eu não estou buscando fama nem reputação, mas você vai ser reconhecido pela sua reputação, ou boa ou ruim. De qualquer maneira você será reconhecido dessa forma. Agora, para alcançar uma boa reputação, é necessário viver plenamente a palavra de Deus, encher o coração da palavra e praticar a palavra. Para alcançar uma boa fama, é preciso alimentar-se da vontade de Deus, buscar viver inteiramente a sua vontade. Para alcançar e obter uma boa fama, é preciso servir com disposição, ter a disposição de servir com fidelidade a Deus. O serviço precisa ser marca na sua vida. Eu oro para que a nossa igreja, ela seja conhecida como a igreja que vive a palavra de Deus. Eu oro para que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja que se alimenta da vontade de Deus. Eu oro para que a nossa igreja seja conhecida pelo serviço disposto e fiel que ela realiza. Meu querido irmão, eu oro para que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja que contribui sacrificialmente para missões. Eu oro para que a nossa igreja seja reconhecida como uma igreja que percorre o mundo em oração. Eu oro para que a nossa igreja seja reconhecida como uma igreja que olha para os necessitados com compaixão, lhes ensinando a palavra, levando a libertação e cura, e servindo aos necessitados e quebrados deste mundo. Eu oro para que a nossa igreja seja reconhecida no céu
pela sua vida de relacionamento com Deus, de viver a vontade de Deus, de praticar a palavra, que ela seja conhecida no inferno, por abalar o inferno, tirando de lá os pecadores, e seja reconhecida no mundo como luz que brilha na escuridão. Que você como igreja seja isso também. Mas eu quero concluir dizendo para você também, que a boa fama atrai inimigos, atrai gente invejosa. Diga para o seu irmão aí, a boa fama atrai inimigos, atrai gente invejosa. Então se prepare sempre. Se há alguém que não gosta da sua boa fama, da sua boa reputação, é o inferno. O inferno não gosta que você tenha uma boa reputação, uma boa fama, porque isso influencia na propagação do Evangelho de Jesus. O seu bom testemunho, a sua boa fama, influencia na conversão de pessoas, e o inferno não gosta. E aí ele levanta pessoas para se opor a você. Nós começamos esse culto lendo o texto lá de 1 Samuel, capítulo 18, versos 6 a 8. E lá, nós lemos que estava tudo bem entre Saul e Davi. O Saul colocou Davi como um comandante de um determinado número de soldados. O Davi saía nas suas empreitadas militares, o Saul também. Estava indo tudo bem, enquanto as mulheres só cantavam que o Saul matou os seus milhares. Tudo bem até aí. Mas quando as mulheres começaram a cantar que o Davi matou os seus 10 milhares, aí o Saul disse: ele está mais famoso que eu. Aí não dá. Para mim deram milhares e para ele estão dando 10 milhares. Então, a partir daí, o Saul intentou contra a vida de Davi o tempo todo. Você lendo o texto que nós lemos na introdução, um pouquinho adiante, a primeira coisa que ele fez foi tentar encravar o Davi na parede com uma lança. Por quê? Porque o Davi havia se tornado mais famoso do que ele nas danças e nas músicas das mulheres israelitas. Ou seja, meu querido irmão, eu quero dizer para você que a sua boa fama, a sua boa reputação vai atrair sempre a inveja e o ataque de pessoas que não querem que você dê um bom testemunho e seja uma bênção na vida de outros. Então esteja preparado para enfrentar as retaliações. Amém? Se prepare, mas continue sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, dando um bom testemunho e buscando alcançar uma boa reputação e deixar boas marcas atrás de si. Onde você passa, que as marcas que você seja não sejam de lama, de sujeira, mas sejam marcas de santidade e de uma vida de alguém que é uma pessoa que influencia positivamente por seu testemunho de vida. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.